E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Caio Soter, aqui de Belo Horizonte. Trouxe aqui para vocês uma seleção de pratos incríveis com as massas do Super Nosso e vai ter uma pessoa aqui, um craque do vinho, para me ajudar a harmonizar esses pratos para vocês provarem eles em casa. Gustavo. Olá pessoal, sou Gustavo Diáquero, sommelier do Fazano e um dos responsáveis pelo perfil do Instagram do Seu Vinho. A gente vai falar aqui um pouquinho agora de harmonização de vinhos e massas. E quando a gente pega esse tema, é até um tema muito nostálgico para mim, eu que sou neto de italiano, então sempre quando fala de massa me leva uma nostalgia ali da infância, que é muito legal. O Caio vai falar muito melhor do que eu no quesito de qualidade de massas e afins, mas a massa, a forma que ela é preparada já muda bastante quando a gente for pensar em harmonizar, né? A massa mais al dente, a massa com um pouquinho mais de estrutura. E nesse caso, quando a gente fala de massa propriamente dito, o que interessa, o que importa é o molho, é o que vai acompanhar essa massa. E é nesse ponto que a gente tem que pegar na harmonização. O que vem pra gente aí agora, Caio? E eu acho que mássego é um tipo de prato, assim, no geral, né? Que tem molho, é quente. Ele é muito afetivo porque ele já lembra aquela comida de casa, né? Sim. Então É muito família, né? É prato muito de família, domingo, né? é muito. E aí a gente vai ter aqui alguns sabores diferentes. Nós vamos começar com um que eu adoro. Esse primeiro prato, ele é um nhoque com texturas e versões de cogumelo. Ele tem um creme, um molho à base de creme de leite e cogumelo. E a gente tem cogumelo cru, cogumelo puxado na manteiga e crocante de cogumelo. Olha só que legal. Essas fatiazinhas aqui em cima, elas são shiitake no forno, ele fica super crocante. E pode acreditar, ele fica com gosto de bacon. Ó, esse nhoque é um nhoque de batata. Você encontra ele lá no Super Nosso. E uma coisa que eu acho que mudou muito de alguns anos pra cá, eu acho que vale a pena falar. Já tô desmontando o prato aqui para fazer o meu pratinho. É o seguinte, a gente tinha muito aquela ideia de que massa, a gente fala, massa fresca, né, como se fosse a melhor coisa possível dentro do universo de massas. A massa fresca é muito legal, mas a gente tem muitas opções incríveis de massas artesanais, né, que não são massas frescas, que são massas que já secaram, então que a gente consegue encontrar no supermercado, que está lá na prateleira, mas são massas feitas de maneira artesanal, com muita qualidade, com ingredientes de qualidade. Então, assim, é muito legal hoje a gente já ter essa variedade no mercado pra gente. E no Super Nosso vocês encontram marcas italianas, assim, de vários países, na verdade, com uma ótima qualidade e um preço já muito acessível. Então aquele negócio assim, lógico, quem gosta de fazer massa em casa, eu acho que é quase um ritual, é uma delícia fazer massa em casa. Mas se você está com pressa, não vai ter tempo, você vai ter uma opção que vai te atender tão bem quanto a massa feita na hora. Que são essas massas artesanais que tem lá no Super Nosso, essa linha que é incrível. E a gente usou aqui um nhoque de batata, que é um nhoque pronto. Você encontra ele lá na prateleira do supermercado. Fantástico. Você vai ver como que é bom. Não, e é muito bom ter isso próximo da gente, né, com essa dinâmica e essa facilidade. Bom, para pensar na harmonização desse prato, e quando a gente pensa em creme de leite, essa história dos cogumelos, essa nota terrosa e tudo mais, uma das uvas que sempre vem em mente é a Chardonnay. A clássica Chardonnay, a uva branca mais consumida no mundo inteiro e a mais plantada também, eu acho que funciona bem. E nessa ocasião, para esse nhoque, eu cheguei a pensar em colocar aqui um Prosecco, um espumante típico italiano, para essa pegada aqui mais regional, mas eu fugi um pouquinho aí dessa história da cultura de regionalidade e fui buscar um espumante em terras francesas, que é um Cremant da Bourgogne, que é esse Duc de Chagny, que é um corte onde entra Chardonnay, que é a uva que prevalece, entra aqui também a Ligoté, que é uma uva branca trabalhada na Borgonha, que nós brasileiros exploramos pouco, e é legal saber que no Super Nosso a gente tem um cremant onde entra uma porcentagem de Ligoté. Geralmente a Ligoté traz mais acidez para o vinho ou para o espumante que ela produz. Tem também
Pinot Noir e um pouquinho de Gamay, talvez ali para dar um tempero, para fechar um pouquinho para moldar um pouquinho essa história. Para quem não conhece, para quem não tem o hábito de Cremant, Cremant é um espumante francês feito no método tradicional, então muitas vezes o Cremant ele responde muito bem ao que a gente espera de um champanhe propriamente dito e por uma relação de preço-qualidade muito melhor. Então deixo a dica aqui para vocês, quando vocês querem um espumante de método tradicional, mas não querem investir o valor que um champanhe geralmente pede, o Cremant é uma boa pedida. E não posso deixar de dizer aqui que nós brasileiros também estamos produzindo espumantes de excelente qualidade, método Charmat, método tradicional, que vale a pena explorar. E o vinho branco que a gente vai degustar é um vinho aqui de Minas Gerais que nos enche de orgulho, que é o Luiz Porto Chardonnay, produzido ali próximo a Três Corações, se eu não me engano, em Cordislândia, bem no sul de Minas. É um Chardonnay barricado que eu acho que vai poder também funcionar bem com essa harmonização com o nhoque. Vamos lá, Caio? Então vamos lá. Já começar pelo baconzinho. E esse Cremant, já no aroma, já apresenta pra gente um pouquinho de tosta. É melhor começar pelo espumante? E essa história que você falou o aroma dele é incrível, né? É, fantástico. Um tostado bem marcado aqui, né? Eu acho que vai funcionar legal com esses cogumelos. E em boca também tem uma cremosidade bem legal. O que a gente pode esperar de um espumante método tradicional. Ele entrega eu já aqui. tinha comido um pedacinho do bacon aqui de cogumelo. Eu vou te falar que funcionou bem, viu? O espumante. É impressionante como que esse cogumelo remete a bacon, até a crocância, né? Uhum. Não só no sabor, mas o crack aqui, de olhos fechados, você vai falar que está comendo um bacon propriamente dito. Com certeza. E é tão fácil de fazer, gente. Pode testar em casa que vocês vão amar. Vão enganar muita gente. Enganar no bom sentido. Eu adorei essa harmonização com o espumante. Funciona muito bem, viu, pessoal? Essa estrutura que o Duque de Chagny entrega pra gente vale muito a pena. E deixa a dica aí, explora um pouquinho os cremants da Borgonha, que geralmente tem um preço-qualidade interessante e com uma qualidade bem bacana. Muito legal. Agora vamos pro... Esse daqui é o Luiz Porto. Esse é um Chardonnay mineiro, para nos encher de orgulho aí. É o Luiz Porto Chardonnay. Passa por barrica de carvalho. Tem essas nuances aromáticas que remetem a manteiga, baunilha, uma certa cremosidade. Que eu acho que tem tudo a ver com esse creme que você fez aqui pra gente. Eu não provei ainda, mas já que é mineiro, eu já sei que vai ser melhor que o francês. Opa, isso é bom. Muito bom. Sou fã desse vinho. Acidez gostosa, cremosidade que a gente espera no Chardonnay barricado. Funciona bem. E é legal quando a gente prova dois vinhos diferentes com o mesmo prato, que a gente vê como que muda, né? Sensacional. Ó, pra mim, o espumante foi mais surpreendente. Mas se eu fosse escolher um vinho para eu tomar ele comendo o prato inteiro, escolheria o Luiz Porto. Legal, legal. Eu acho que essa tosta que o espumante nos entrega, no conjunto geral, né, no contexto geral, ele tem uns passinhos na frente do Luiz Porto no quesito de harmonização. Mas o Luiz Porto funcionou muito bem. Sinceramente, eu acho que os dois ficaram legais. Eu não colocaria meu preferido aqui, não. Não estou tentando ser político, nem... Não tá querendo discordar de mim. Mas funciona muito... Não, porque os dois funcionaram muito bem, realmente, Ele com essa não quer tirar cremosidade minha moral, aqui. gente. Ele não quer tirar minha moral, porque ele sabe que ele pode me dar de sapatada aqui. Não, mas os dois realmente funcionaram muito bem. Eu gostei muito dos dois. Foi legal a experiência. Vamos pro próximo prato? Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho uma má notícia para te dar. Pois é, cara. Eu tive essa notícia, não fiquei triste pela riqueza do prato, mas esse prato, infelizmente, eu não vou poder compartilhar Ô, gente, contigo. o Gustavo, ele é alérgico a camarão.
Frutos do mar no geral ou só camarão, Gu? Mais camarão, frutos do mar eu até arrisco, mas camarão propriamente dito eu não posso. E aqui a gente tem, eu não queria deixar de usar o camarão, o Gu também foi super a favor da gente fazer, mesmo com essa limitação. A gente tem uma massa alneiro de sépia, né, com tinta de lula, a gente tem camarão salteado e um molho de moqueca, que é maravilhoso, pra mim é um dos pratos mais afetivos do Brasil, assim, eu acho moqueca incrível, apesar de não ser mineiro. É muito brasileiro. E eu ainda peguei um pouquinho a mais de molho aqui. Porque molho de moqueca nunca é demais. E aí, Gu, o que vai bem com isso aqui? Bom, Caião, antes de falar propriamente dito do que vai bem, fala um pouquinho pra gente do que vai no molho de moqueca. Ó, Eu vou até te explicar o porquê dessa... a gente tem uma rivalidade no Brasil que é entre a moqueca baiana e a capixaba. Então, antes eu tenho que falar assim, eu amo a cozinha caiçara, eu acho que a moqueca capixaba é incrível, mas para minha memória afetiva, moqueca tem que ter dendê e leite de coco. Ok. São os elementos principais, assim. Nesse molho de moqueca, a gente faz uma base de refogado, assim, bem aromática, com pimentão, cebola, tomate, talo de coentro, e depois a gente entra com leite de coco, dendê no final, deixa reduzir bem. Aqui a gente optou por um molho mais liso, então a gente coa, né, esse caldo, a gente deixa cozinhar um bom tempo e coa. Então ele fica com essa cor laranja linda, que é essa junção do dendê com o leite de coco, né? Muito axé, pimenta de cheiro. Então é assim, é muito aromático, muito saboroso. Fantástico. E eu fiz essa pergunta, pessoal, porque... E o molho de moqueca, assim, tradicionalmente com caldo de peixe também, né? Sim, sim. E eu fiz essa pergunta porque, por mais que eu não sou um aficionado por moquecas, exatamente por limitações, mas nós tivemos aqui no Brasil um profissional que sempre fez muitas intervenções de harmonização com pratos brasileiros, que foi o Saul Galvão, e ele fala que a melhor harmonização com moqueca, tanto a capixaba quanto a baiana, mais puxado para a baiana, é o Sauvignon Blanc. E eu trouxe para vocês aqui o Truck Jumper, que é um Sauvignon Blanc típico da costa da Nova Zelândia. Esse vinho é muito gostoso. É um vinho muito legal e com preço e qualidade muito interessante. Os vinhos da Nova Zelândia chegam no Brasil com um preço relativamente alto por motivos de logísticas e afins. E aqui está um exemplar de excelente relação de preço e qualidade. E o Sauvignon Blanc, principalmente o Sauvignon Blanc de costa, de litoral, ele vai entregar uma salinidade, um frescor, uma nota citrina muito marcada, que eu acho que vai funcionar bem com esse prato. Esse prato eu vou ter que harmonizar baseado só na teoria, mas eu arriscaria fácil, ainda mais quando o mestre Saul Galvão falou que Sauvignon Blanc com moqueca funciona bem, quem sou eu para discordar desse prato? Ele está em qual taça esse vinho que você falou? Esse é o vinho branco, que é Esse aqui, né? Exatamente. E o próximo vinho que a gente vai colocar nesse prato também é incrível, sensacional. Né? Um citrino aí muito bacana, uma lima, fruta de polpa branca, um pouco de maçã verde, pera talvez. A pera aqui bem marcada. Maracujá azedo aqui também, sensacional. Total. Muito maracujá, né? Muito maracujá. E o outro vinho que nós vamos harmonizar com essa moqueca, aí aqui no caso, tem um sommelier português, que ele gosta muito de brincar com a harmonização, já começando pelo visual. E se a gente for pegar visual com um prato tão bonito desse, tão cheio de cor, com esses camarões, com esse molho da moqueca, eu acho que a gente tinha que colocar um rosé nessa história aqui. E o rosé que eu escolhi foi o Les Eaux de Genel, que é um rosé do sul da França, ali do Languedoc-Roussillon, com a uva Syrah. Funciona muito bem. E se a gente for pensar, rosé, daquele litoral maravilhoso do sul da França, a chance de erro é muito pequena. É claro que o clássico dos rosés do sul da França são os rosés provençais, mas aqui não é um provençal, mas que tem um apelo aí de relação preço-qualidade fantástico no nosso mercado e que está no portfólio dos vinhos do Super Nosso. Esse é aquele rosé que no sábado, assim, na piscina, vai 3 garrafas dele? E fácil, viu? E fácil. Eu Vamos gosto lá? desse. Vamos lá, Gu. Vou te deixar passar à vontade aqui. Pois é. Agora, Vou pegar aromaticamente falando, esse Sauvignon Blanc aqui realmente é impactante, hein? Eu vou te deixar tomando vinho aí, enquanto eu como esse prato. Eu amo moqueca. Ó, pra mim, foi uma das melhores harmonizações que a gente fez. Olha que legal.
E olha que não foram ruins as outras, foram maravilhosas. E não foram poucas, né, cara? Não foram poucas. Agora, esse molinho de muqueca é com esse gostinho, essa notinha de maracujá. Fica legal, né? Incrível. E, gente, dando algumas outras dicas de Sauvignon Blanc para moqueca, de uma forma geral, vale lembrar que o Chile também nos entrega alguns Sauvignon Blancs de costas muito interessantes. Algumas regiões merecem destaque, como, por exemplo, Casablanca, San Antônio, Lleida. Funciona muito bem. Isso eu falo porque, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de achar um Sauvignon Blanc autêntico da Nova Zelândia, com essa característica e com essa relação de preço-qualidade. Se vocês forem no Super Nosso, vocês não vão ter essa dificuldade. Mas os vinhos de litoral do Chile, que também tem muito ali na adega do Super Nosso, funcionaria muito bem com essa moqueca, teoricamente falando. Mas esse rosé também não fica para trás. E é um rosé de Syrah, né? O Syrah é uma uva muito rica, com uma nota de especiarias bem marcadas e uma nota de frutas vermelhas também muito marcada. Ele é saboroso, né? Ele é saboroso. E é uma fermentação curtinha para ter essa coloração aqui mais sutil, mais delicada. Ele prefere ter mais frescor do que ter mais estrutura. E funciona bem. Mas tem uma nota floral aqui muito agradável e uma nota de especiarias mais delicada aqui, puxando um pouquinho para uma canela, algo desse tipo, que funciona muito bem. Né? E eu acredito que funcionou bem aí nessa harmonização. Valeu a experiência? Eu matei a taça porque esse vinho estava incrível. Não, isso é um Sauvignon Blanc bem feito, de litoral, é para matar a sede mesmo, é para limpar a serpentina e molhar a palavra. É desse jeito. Ô Gu, eu tô triste que nós estamos chegando ao fim, Pois é, cara. mas a gente vai fechar com um prato. Que ele é um clássico mineiro e ele é um clássico da gastronomia mundial, né? A gente tem versão desse prato na Itália, tem versão na Espanha, né? É o nosso famoso macarrão com feijão da vovó, né? Eu acho que todo mineiro aí, a avó já fez um macarrão com feijão e ele é muito legal. Eu usei uma massa italiana também, lá do Super Nosso. Aqui ele tá com ricota defumada, tomatinho tostado, berinjela também tostada e um molho pomodoro que a gente faz com tomate pelado e fica assim incrível. Para finalizar, só um pouquinho de manjericão, que eu acho que com molho de tomate é a melhor erva, assim, com certeza. Bom, Vou roubar um pouquinho do seu prato, hein? por favor. Eu deveria falar que não, né? Você comeu o camarão sozinho, mas tudo bem. Bom, gente. Essa massa aqui, o formato dela lembra muito, não sei se você já viu aquele orecchiette, que parece uma orelhazinha, né? Sim. Cada uma dessas massas é feita à mão, assim, ó. Olha que legal. O nome dessa é arcobaleno, que é um pouquinho maior que o orecchiette. E aí tem uma tábua, né, que você aperta com o polegar e ela fica nesse formato e o molho adere super bem. Então você vê que no prato não tem excesso de molho, porque o molho já está todo impregnado ali na própria massa, né? É muito legal isso, gente, porque quando a gente vai fazer um prato com massa, a gente pensa no formato dependendo do que a gente vai fazer com ele. Então, se eu quero um formato que vai aderir mais o molho, isso aqui é sensacional. Né? Se você tem algo, por exemplo, o espaguete vai muito bem com carbonara, né? Porque o ovo envolve bem ali, a gema envolve bem toda a massa. Então, isso são pontos interessantes da gente pensar, né? Um rigatone, ali o molho vai entrar na massa, né? Muito bem. Então, é um ponto bem legal de considerar, porque não é só questão do formato, não é só, é bonitinho assim ou assim, né? Certo. E esse prato, pessoal, tem algo muito interessante, porque se a gente for pegar o contexto do prato como um todo, é um prato relativamente simples. A gente está falando de uma massa com tomate, com berinjela, com o queijo e o manjericão. Tem mais algum elemento aqui? Tomatinho e feijão. O tomatinho e feijão. Mas quando a gente eu fala... usei o feijão roxinho, né? Que é um feijão bem típico nosso aqui. E ele fica mais al dente, né? Sim. É diferente quando a gente usa o feijão carioca, que ele dá aquela desmanchada, ainda mais quando a avó dá aquela apertada com a concha na panela. Esse fica mais al dente. Então, para esse prato, eu achei que casava melhor. E quando a gente pega um prato com ingredientes relativamente simples do dia a dia, mas na forma que foi feito, que aí a gente tem aqui notas de tosta, notas de defumado, e aí isso é muito legal, que é um prato que não tem carne nenhuma e com uma riqueza de aromas e de sabores fantástico. Então, para aqueles que são adeptos a não comer carne aqui, essa história fica muito bacana de trabalhar com berinjela defumada, com a tosta no tomate e assim por diante.
E por esse aspecto, eu fugi um pouquinho de um vinho mais leve, mais fresco, e peguei alguns vinhos com um pouquinho mais de estrutura, com um pouquinho mais de informação. E um outro detalhe legal, que essa história de massa e feijão é muito comum na Itália também, e eles consomem isso muito, principalmente em fim de noite, aquele prato ali para dar uma sustância para poder dormir. Final de balada. É, a pasta e fagioli deles é sensacional, de final de balada. É claro que não com todo esse contexto e com toda essa riqueza de informações. E os vinhos que nós colocamos para essa harmonização aqui, é um vinho brasileiro do Rio Grande do Sul, ali do Vale dos Vinhedos, que é o Aurora Merlot. É um Merlot reserva, fresco, acidez gostosa. E aqui eu pensei na harmonização, principalmente estou pensando nesse tomatinho aqui, nesse molho, que eu acho que vai funcionar bem. E busquei lá na nossa querida Itália um Montepulciano d'Abruzzo clássico, aqui um Montepulciano d'Abruzzo Riserva Superiore, que é o Deleroque. E aqui a gente vai ter um pouquinho mais de estrutura, ele estagia em barrica de carvalho, então eu acho que ele vai ter notas para acompanhar esse defumado, essa nota de tosta. Dois vinhos característicos que tem acidez, que eu acho que vai funcionar bem com esse prato que o Caio fez para a gente Legal aqui. você ter escolhido esse vinho, porque essa região de Abruzzo na Itália, me corrija se eu estiver errado, mas é uma região mais pobre, né, na Itália. Então eles consomem muito esse tipo de prato, Sim. que é o macarrão. Quando a gente vai para o norte da Itália, aí a gente tem aquela ostentação, né? O Barolo, as trufas, né? Os Brunelos O e companhia limitada, né? Da Toscana, no exatamente. E quando a gente está em Abruzzo, são pratos um pouco mais direto ao ponto, que são esses pratos de vó, de casa, Sim. porque é uma região mais pobre. Esse prato é bem consumido. Sim. E um detalhe interessante também, pessoal, já que a gente está falando de um prato que não entrou nenhuma carne ou algo parecido, nessa linha mais vegana, a gente pode chamar aqui de vegano ou não? Aqui, Podemos. não, só por causa da ricota. Ah, exatamente, desculpa. Mas é um prato Mas que se não tirar a tem... ricota, vira vegano. E os vinhos de Abruzzo têm uma tendência a ser orgânico muito grande. É uma região que tem uma preocupação muito grande com isso, tem um trabalho de sustentabilidade fantástico e eles nem procuram divulgar tanto isso. Eles têm isso enraizado. Então, para aqueles que têm esse apreço para os vinhos com a tendência mais orgânica e tudo mais, a chance de acertar a linha Abruzzo é considerável. Vamos lá? Vamos provar? Ó, na minha primeira colherada aqui eu já peguei um tomatinho tostado e tomate tostado é bom demais, né? Uma coisa simples que faz toda a diferença na experiência, né? O primeiro é o Aurora, né? Exatamente, o Merlot brasileiro. Muito legal. Comer uma berinjela aqui agora sozinho também tá sensacional, hein, Caio? E você viu que a massa, Nossa. olha só, não sei se dá pra ver aí, mas como ela tem esse aspecto meio côncavo, os ingredientes até ficam dentro dela, né? Então isso é muito legal. Você vê o feijãozinho, a berinjela. Muito bom. Um prato simples, muito bem elaborado, cheio de sabor, cheio de história, cheio de conteúdo. Fico feliz de poder dividir esses momentos e eu acho que os vinhos funcionaram legal. Funcionaram Eu bem. acho que o Merlot Qual que você brasileiro, gostou mais? eu gostei mais do Montepulciano d'Abruzzo. Eu também. Eu deixei você falar primeiro pra eu não falar errado dessa vez. Ah, que isso. Mas, porque você usou alguns toques aqui que levam esse defumado e tudo mais, que pede um pouquinho mais de informação e o Montepulciano d'Abruzzo nos entrega isso. Sim. O Merlot brasileiro funcionou bem com acidez, com frescor. Legal, mas o Montepulciano dessa vez, eu acho que na harmonização Ganhou. ficou mais bacana. É isso, pessoal. Foi bom demais, hein? Muito bom, muito bom. Vamos fazer um brinde aqui agora, Não, né? vamos fazer mais prato. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessas informações que passamos aqui agora. Se dê um direito de fazer essas experiências em casa, eu acho que vale muito a pena. Nesse momento que a gente está vivendo, cozinhar com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. Experimentar em casa, Poder né? brincar com esses Coloca produtos 2 garrafas de fantásticos. vinho na roda e Isso é muito legal. vai provando e bebendo. E fiquem atentos com os conteúdos que o Super Nós está preparando com um time de profissionais fantástico, sem falsa modéstia. Estou dentro desse time e tenho muito orgulho de falar isso. Craque, E espero que gostem, espero que aprovem. Saúde
e até a próxima. Ó, e quem tiver dúvida, vai lá no Instagram dele, cutuca ele, pergunta, que esse cara aqui é gente boa demais. Eu tenho certeza que ele vai adorar gastar o tempo dele ajudando vocês a escolher um bom vinho para tomar em casa com a família. E quem tiver dúvida nos pratos, pode me procurar também. Com certeza. Né? E eu quero ver todo mundo fazendo esses pratos em casa, comprando os vinhos do Super Nosso para harmonizar e marcando a gente lá. Isso é muito bom. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Saúde. Obrigado. Saúde.